O nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 24. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. 10 anos atrás, uma aura sombria e roxa se espalha pelo ar enquanto criaturas espectrais emergem das sombras, soltando gritos aterrorizantes. No centro dessa energia maligna, o homem avança, o olhar fixo no inimigo à sua frente, seu corpo se movendo com velocidade, rompendo o solo enquanto segue em direção à batalha. O adversário recua levemente, os olhos arregalados em surpresa e raiva. Ele percebe a ameaça iminente e solta um grito, tomado pela incredulidade ao testemunhar o poder que ainda flui pelo corpo do oponente. Ryoki respira pesadamente com lanças fincadas em seu corpo. No horizonte devastado, figuras esqueléticas começam a erguer do solo, convocadas pela força de Ryoki. Diante do crepúsculo avermelhado, uma figura solitária se aproxima. Os olhos de Ryoki ardem em fúria ao encarar aqueles que um dia foram aliados. A voz sai trêmula de ódio e incredulidade, chamando-os de traidores. O corpo vacila por um momento, as palavras morrendo na garganta, mas a raiva logo toma o controle. Sem permitir que a traição se complete sem retaliação, as mãos se erguem, canalizando uma energia necromântica avassaladora. Um grito de comando ecoa pelo campo de batalha enquanto a escuridão se agita a seu redor. Ossos começam a se reunir, tomando forma em uma criatura colossal. Um golem feito de ossos, envolto por uma aura roxa pulsante, ergue-se, seus olhos brilhando com um brilho sinistro. A terra treme quando a monstruosidade se manifesta por completo, seu corpo gigantesco se curvando para avançar contra os inimigos. O impacto de seus movimentos faz o solo rachar, lançando destroços por todos os lados. No entanto, a voz de comando ecoa com firmeza, ordenando o fim da resistência inútil. A figura esquelética, antes dominante, é atingida pelo poder avassalador. Sua estrutura treme diante da força avassaladora que desaba sobre ela. Do outro lado, Ryoki respira pesadamente, os olhos brilhando de exaustão e frustração. Toda a força restante foi usada para reviver seu último recurso, e agora a sensação de derrota se aproxima rapidamente. A dúvida percorre sua mente se esse seria o fim. Carmen avança com passos firmes, observando a cena com superioridade. A voz dela ressoa com frieza, confirmando que esse é realmente o fim. A energia dourada se manifesta ao redor do corpo dela, reluzindo como um poder divino. Com um olhar implacável, declara que, em nome das Nine Star, executará seu inimigo. O brilho em sua mão se intensifica, preparando o golpe final. Os dedos se fecham em um punho e o destino se sela em um instante. Correntes douradas de energia cortam o ar com velocidade avassaladora, perfurando o corpo de Ryoki sem piedade. O impacto o lança para trás enquanto o sangue se espalha pelo ar em um espetáculo brutal. No entanto, a atmosfera se altera. O brilho roxo da energia necromântica volta a pulsar no ar, e agora é ela quem está de joelhos em sua frente. A escuridão se espalha ao redor enquanto Ryoki encara Carmen. A voz sai firme e carregada de provocação, afirmando que agora chegou a hora de devolver o presente que recebeu. O espanto toma conta do rosto de Carmen, o olhar se movendo rapidamente ao redor, reconhecendo as árvores retorcidas e o ambiente sombrio. A confusão se transforma em desespero ao perceber onde está: a Floresta Negra do Andar 70. A mente se recusa a aceitar o impossível, e o choque transborda em palavras trêmulas enquanto questiona como foi trazida para ali. Do outro lado, a resposta vem de forma calma e calculada. O olhar predador de Ryoki se intensifica, e a voz carregada de uma satisfação silenciosa. De fato, inicialmente era algo impossível. No entanto, a absorver o fruto sombrio da Yggdrasil, uma nova possibilidade surgiu. O passado e as regras que antes o limitavam já não existem mais. A energia sombria pulsa ao redor de Ryoki, enquanto, um pouco antes, sua mente trabalhava incansavelmente em busca de uma maneira de derrotar Ashi. O poder mágico por si não garantiria a vitória. Mesmo que sua força ultrapassasse a de Ashi, isso ainda não seria o suficiente. O verdadeiro problema está acima. Carmen, como sem uma posição intocável, continua concedendo poder a Ashi, que luta por ela.
Enquanto essa conexão permanecer, a ressurreição será infinita, tornando qualquer batalha uma causa perdida. A chave para a vitória, então, não está apenas em um aumento de poder, mas na quebra dessa coordenação. Asher, fortalecido pelo dom concedido, precisa ser separado de sua fonte. Foi nesse momento que uma ideia surgiu. Se os inimigos possuem entidades poderosas os abençoando, então o mesmo pode ser encontrado do outro lado. Métodos de conceder poder além da torre são raros, mas não são inexistentes. O melhor exemplo desse fenômeno é a relação entre deuses, demônios e seus seguidores. E agora, essa mesma força pode ser usada contra aqueles que acreditavam ser intocáveis. A resposta para a vitória não está apenas em poder absoluto, mas no uso estratégico das próprias regras que regem a torre. Se os inimigos possuem divindades ou entidades superiores, concedendo o poder a seus seguidores, então a solução é intervir o princípio. E se esse mesmo conceito pudesse ser explorado contra eles? O olhar de Carmen se estreita, a dúvida se transformando em um lampejo de choque. A palavra ecoa em sua mente, descida. A descida de uma entidade para o campo de batalha. O pensamento a atinge como um raio. A expressão dela se contorce em incredulidade ao encarar Ryoki. A voz, antes firme, vacila ao questionar a verdade que se desenha diante dela. Teria ele forçado Asher a descida para este mundo? O silêncio é quebrado pela voz fria e carregada de certeza de Ryoki. Diferente de verdadeiros seres transcendentes, Carmen não passa de uma existência limitada da torre. Seu corpo verdadeiro, antes intocável, agora caiu diretamente para este plano. A superioridade que antes a protegia foi arrancada à força. E agora, sem sua posição intocável, o jogo virou completamente. O truque que ela usava contra os outros foi finalmente revertido contra ela. A voz de Ryoki ecoa fria e cortante, afirmando que a própria estratégia de Carmen acabou por selar seu destino. Os lábios dela se abrem um sorriso insano, uma gargalhada histérica explode, carregada de desprezo e fúria. Com um movimento brutal, o chão se despedaça sob seus pés quando ela avança. A energia explode a seu redor, faiscando com um brilho intenso. A voz dela ressoa cheia de escárnio, desafiando Ryoki como ele ousa acreditar que poderia derrotá-la diretamente. A zombaria se intensifica. Para alguém que nem sequer chegou à metade da torre, ele não passava de um garoto arrogante, preso em uma ilusão absurda. Os olhos dela se estreitam e um brilho dourado feroz irrompendo de seu corpo. O poder se concentra em suas mãos e um sorriso confiante se forma. Com um tom ameaçador, promete mostrar exatamente o que significa ser um escalador de piso alto. Carmen ergue o braço, canalizando uma energia dourada avassaladora. As chamas sagradas se expandem a seu redor, iluminando a escuridão com um brilho intenso. No entanto, algo está errado. O brilho que antes crescia de maneira imponente, de repente enfraquece. Os olhos dela se arregalam a perceber que seu corpo não responde. O medo se instala quando uma sensação gélida percorre sua espinha. O sangue escorre de sua boca enquanto luta para entender o que está acontecendo. Os músculos tremem, mas não a obedecem. A mente se recusa a aceitar a realidade. O desespero transborda em palavras trêmulas, porque seu corpo não se move. A resposta chega um instante brutal. O impacto de um golpe avassalador arremessa com força. Seu corpo é jogado violentamente contra o chão. O estrondo ecoa pelo campo de batalha, rachando o solo sob a pressão do golpe. O corpo de Carmen continua a despencar, atingindo o chão com brutalidade. O impacto ecoa pelo ambiente, rachando o solo ao redor. Antes que ela possa reagir, a voz de Ryoki ressoa, carregada de sarcasmo. Com um tom despreocupado, ele sugere que talvez ela tenha batido a cabeça na queda, perguntando se já esqueceu de onde está. O olhar dela se ergue, os olhos ainda brilhando em fúria e confusão. Mas então a verdade se impõe. O andar 70, o lugar onde as penalidades impostas são equivalentes a centenas de andares. A energia ao redor de seu corpo se distorce e os selos de penalidade começam a brilhar sobre sua pele. A incredulidade se mistura com raiva. A força bruta, que sempre foi sua maior vantagem, agora se torna inútil.
A tentativa desesperada de impor seu poder neste lugar foi um erro, uma atitude insuportavelmente tola. A mente dela titubeia por um instante, uma sensação estranha a percorre, um déjà vu, algo na presença de Hyoki a faz lembrar de outra coisa, de alguém. Os olhos dele, mesmo sendo a primeira vez que se enfrentam, despertam memórias enterradas. A resposta se revela diante dela. A cena se desdobra em sua mente, trazendo lembranças de outra batalha, de outra figura mergulhada em trevas. A energia púrpura dança ao redor e uma risada fria ecoa da figura encapuzada à sua frente. Hyoki, banhado em sombras, a encara com um sorriso ameaçador. Os olhos de Carme se arregalam ao perceber a presença diante dela. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!